Bom dia, alunos! Estão animados para a aula de hoje? 23 de junho de 2020. Hoje nós vamos tratar de dois assuntos muito interessantes, que é sobre o cavalo marinho e também alguns cálculos matemáticos, tá bom? Tenho certeza que vocês vão se dedicar, vão fazer as atividades com muito carinho e atenção. Atividade número 5, de língua portuguesa, uma forma de síntese. Nós vamos dar continuidade à ficha técnica. Hoje, alunos, nós vamos falar um pouco sobre o cavalo marinho. Vocês já devem ter visto alguma informação sobre o cavalo marinho, mas hoje nós vamos aprofundar um pouco sobre este animal que é um tanto quanto curioso. Acompanhem comigo a leitura do texto informativo. O cavalo marinho possui uma cabeça alongada, com filamentos que lembram a crina de um cavalo. Filamentos são fios pequenos. Onde o mestre grifou no texto, vocês também grifem, porque são as partes principais do texto informativo. Segundo parágrafo. É por isso que tem esse nome. É o único peixe com a cabeça perpendicular ao corpo. Perpendicular significa que forma um ângulo reto de 90 graus. Existem mais de 40 espécies deste animal, habitando quase toda a totalidade dos mares de nosso planeta. Seu tamanho varia de 2 a 60 centímetros. Do mesmo modo que o camaleão, ele pode mudar de cor e seus olhos saltados podem mover-se independentemente um do outro. Eles nadam com o corpo na vertical, movimentando-se pela rápida vibração das barbatanas. A cauda, longa e preênsil, permite que eles se agarrem às plantas submarinas enquanto se alimentam de pequenos crustáceos. Cauda é o rabinho do cavalo marinho. Preêncio, anota aí o sinônimo, que segura. Crustáceos, o exemplo que eu coloquei é o camarão. A reprodução ocorre na primavera, estação das flores. Os ovos postos pela fêmea são fertilizados pelo macho, que os guarda em uma bolsa na base da sua cauda. 2 meses mais tarde, os ovos se abrem e o macho realiza violentas contorções. Ele começa a retorcer para expelir os filhotes. Expelir, sinônimo, expulsar, que são transparentes e pouco maiores que 1 centímetro. Sobem logo à superfície para encher suas bexigas natatórias com ar, única maneira de conseguir o equilíbrio na água. Fonte: http://saudeanimal.com.br/cavalomarinho.htm, ok? Agora vamos comentar sobre este texto. Hoje, a nossa aula será sobre animais curiosos. E entre esses animais, nós temos o cavalo marinho. Acredito que vocês já devem ter visto alguma reportagem na televisão sobre este animalzinho que vive
nos mares. Alunos, ele leva o nome de cavalo marinho porque, como disse o texto, ele tem uma crina que que lembra a crina de um cavalo. É um peixe. O cavalo marinho é um peixe. Como eu disse na leitura, como eu li, são 40 espécies. O tamanho varia de 2 a 60 centímetros. É interessante notar que o cavalo marinho, ele faz o mimetismo. Talvez vocês não sabem o que é mimetismo, ou nunca ouviram essa palavra, mas eu vou explicar para vocês que existem animais que têm essa capacidade. E vocês vão lembrar. O mimetismo é quando um animal ele se transforma para ser confundido com o ambiente. Ele é esperto, que é para ele não ser fácil de ser capturado pelos predadores. Por exemplo, o camaleão. O camaleão, se ele está perto de verde, ele se torna verde, a sua pele se torna verde. Então os animais passam e acham que é uma folha. Animal curioso, esperto. A mesma coisa acontece com o camaleão se ele estiver num tronco de uma árvore. Ele consegue ficar parecido com o tronco da árvore. A mesma coisa acontece com o cavalo marinho. Isso é para defender-se contra os seus predadores. Vejam que eu li no texto que eles mudam de cor. E que os olhos, é interessante notar, enquanto ele pode ficar com um olho parado e o outro pode mexer. Isso faz com que ele se torne, então, um animalzinho interessante, porque um peixe também, que nada na vertical, muito interessante, não é? Sua cauda, o seu rabo é longo e preenche, quer dizer, ele consegue se segurar, olha, nas plantas, enquanto ele está se alimentando. Agora, o mais curioso desse texto, alunos, é que a fêmea do cavalo marinho, ela bota os seus ovinhos, mas é o macho, olha, que guarda numa bolsa. Depois de 2 meses, de 60 dias, os ovos se abrem. E é o macho que vai expelir os filhotes, que vai ter um pouco mais, como diz o texto, de 1 centímetro. É isso mesmo. Em vez de ser a mãe que tem os filhotes, é o pai que tem os filhotes. Interessante, né? São os segredos e as lições que a natureza nos dá. Tá bom? Vamos agora acompanhar qual é a atividade que vocês vão fazer relativa a esse texto. Ficha técnica. Como eu já expliquei para vocês, alunos, a ficha técnica são dados sobre determinado assunto. Reparem nesta ficha técnica. E sempre esses dados, eles devem ser apresentados em caixa alta, que é para chamar a atenção do leitor. Então, eu tenho o animal, as características, o peso, o período de gestação, que é a gravidez, alimentação, localização, que é o habitat, e os hábitos, que são os costumes. No caso, em particular, do cavalo marinho. Então, a página 18 da apostila Trilha de Aprendizagens é proposta esta ficha técnica. Primeiro eu quero que vocês façam a correção aí na apostila de um erro. Corrijam aí, é marinho. Um erro de digitação. Corrijam, marinho. Outro também é no terceiro item da ficha técnica, que inclusive eu peço que vocês façam as bolinhas, como eu já sugeri em aulas passadas, seria o tamanho. Lembra que eu comentei sobre o tamanho de 2
a 60 centímetros do cavalo marinho. Mas na ficha técnica aparece o peso. E no texto informativo não consta o peso desse animal. Por isso, vocês já completem na ficha técnica de vocês. Ele é bem leve, viu, alunos? O cavalo marinho é bem leve. Varia de 50 a 100 gramas, tá bom? Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer essa ficha técnica. A atividade que foi proposta, leiam novamente o texto com muita atenção, lê para alguém de sua família e faça a ficha técnica, tá bom? Até a próxima. Então, novamente, retornemos à atividade número 5, aula de português, data de 23/6/2020. Como nós estamos abordando o tema da nossa aula, fazendo agora um resumo, são os animais curiosos. E a apostila sugere o cavalo marinho. Copiem a ficha de leitura no caderno de vocês de língua portuguesa, como é de costume, assim que nós lemos e comentamos sobre algum tipo de texto. Primeiro item, o título, cavalo marinho. O tipo de texto, informativo. A finalidade, a função, para que serve esse texto? Para informar o leitor. O assunto. Esse texto está falando sobre o quê? Cavalo marinho. E a fonte, alunos? É o site de onde esse texto foi retirado. www.saudeanimal.com.br/cavalo marinho. E fazendo um resumo do que eu falei para vocês sobre o cavalo marinho, vamos à ficha técnica. Então não confunda, alunos. Ficha de leitura são dados do texto que nós lemos. Com a ficha técnica, este aqui tem um caráter e um teor de divulgação científica, tá bom? Então vamos lá. Primeiro item. Eu abordei, no caso, 5 itens que eu quero considerar, mas numa ficha técnica eu posso colocar quantos itens eu quero, tá bom? Animal. Cavalo marinho. As características. Este não pode faltar na ficha técnica. As características daquele animal. Ou seja, como ele é. Eu vou descrever como ele é. Como já foi comentado, o cavalo marinho tem uma cabeça alongada, ele tem filamentos em forma de crina, lembra? E é por isso que ele recebe o nome de cavalo marinho. Repara, alunos, que eu tenho aqui um substantivo composto, porque é um nome de um animal formado por 2 palavras, né? Cavalo seria o animal que vive no pasto. Marinho seria uma qualidade de quem vive no mar. Tudo que é do mar é marinho. Eu juntei as 2 palavras, separadas por esse tracinho que recebe o nome de hífen, e deu o nome a um novo animal, que não tem nada a ver com o cavalo que pasta no pasto. Porém, ele lembra por causa da crina que o cavalo marinho tem, né? Cabeça perpendicular ao corpo. Então é um peixe, digamos assim, que ele nada, entre aspas, né, em pé, na vertical e não na horizontal. Ele tem a cauda. Cauda aqui não é a cauda do doce, não, viu? É cauda, com U, é cauda, quer dizer, o rabinho dele. Ele tem uma cauda longa, certo? E essa cauda longa é capaz de se segurar nas plantas, como eu falei, para ele poder se alimentar, né? Porque lhe falta suporte.
Então a cauda é o seu suporte, é como se fossem os seus pezinhos, tá bom? Número de espécies, mais de 40. O habitat, onde nós podemos encontrar animal marinho? Num rio? Jamais. Porque o animal marinho, ele gosta de água salgada, então ele vive nos mares. O tamanho dele, de 2 centímetros, quando ele é filhotinho, até o cavalo marinho adulto, 60 centímetros. Se eu quero colocar mais itens na ficha técnica, ou seja, se eu quero fazer uma ficha técnica mais detalhada, eu poderia colocar um outro item aqui, curiosidades. E nas curiosidades, como eu disse para vocês, eu posso colocar a característica do mimetismo, que é quando ele imita o ambiente para se ver livre dos inimigos que querem comê-lo. Eu posso colocar que é a fêmea que bota os ovos, mas é o macho que guarda numa bolsa e depois expele, quer dizer, expulsa esses filhotinhos. Então o cavalo marinho, o papai é a mamãe e a mamãe é o papai, mais ou menos assim, não é? E também colocar que este animalzinho, ele é bem leve, né? Mais ou menos, o adulto tem aí um peso de 100 gramas, tá bom? Pesquisem mais neste site sobre este animal. Porque quem pesquisa sempre aprende mais. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre o animal marinho e eu espero que vocês tenham gostado desse animalzinho curioso que tem na nossa natureza. Até a próxima!